Então, esse aqui, pessoal, é o cronograma de vocês, tá bom? Vão ser 20 dias de aula ao todo. Na verdade, são 15, né, de aula teórica e 2 dias de aula prática, sendo que para cada turma vai ser um dia, né? Turma 37 ficou no dia 7 de julho. Vou estar mostrando para vocês aqui embaixo. E a turma 38 no dia 8 de julho, né, no outro dia. Então, as aulas práticas vão estar acontecendo só no mês que vem, tá bom? Tem o horário da aula, carga horária 80 horas. Vou passar outro trabalhinho para vocês, também daquele mesmo estilo, tá bom? Valendo 3 pontos. Para entregar no dia 25. Deixei aqui a data. Dia 25, passando nessa sexta-feira na outra, ok? Dia 9 de julho a gente tem a prova. E a segunda chamada vai ser no último dia de aula. No caso, no último dia da disciplina, né? Que é do dia 13 de julho. A gente finaliza aí no dia 13, que eu vou estar lançando as notas, todo aquele processo que vocês já sabem. Então, isso aqui é a nossa matéria, assistência de enfermagem e urgência e emergência. Hoje eu vou estar apresentando o cronograma, né? Que é, essa parte mesmo que a gente tem que fazer, de apresentar o cronograma. E a gente vai ver um pouquinho da introdução de urgência e emergência, e se der tempo, uma parte das drogas de emergência, tá bom, pessoal? Aí a gente vai estudar amanhã equipamentos utilizados no atendimento pré-hospitalar, juntamente com a hora de ouro. Essa aula aqui que vai ser aula gravada devido a esse meu procedimento no dentista, né? Vai ser só aula gravada mesmo. E aí, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo se tiverem alguma dúvida. Dia 18, a gente vai ter avaliação inicial das situações caracterizadas como urgência e emergência. Aula bem bacana essa daqui. Aí no dia 21, que é segunda-feira que vem, a gente já começa, né, na parte da assistência de enfermagem, a todas as recorrências que tem aí na urgência e emergência. A gente vai começar com o paciente de parada respiratória, depois a gente vai para o paciente com trauma torácico. Dia 23, a gente vai estudar o paciente, né, com trauma raquimedular e músculo esquelético. Dia 24, a gente vai estudar aí esse paciente, né, com trauma abdominal. Dia 25, a gente vai ver a parte do estado de choque mais a entrega da pesquisa, né? Dia 25 é nessa sexta-feira. Aliás, na próxima sexta-feira, desculpa. Eu coloquei aqui, né, que a gente vai ter essa aula, assistência de enfermagem ao paciente em estado de choque e a entrega da pesquisa. E vocês já anotem, eu vou estar explicando melhor no grupo, tá bom? Porque nem todo mundo entra, né? Mas aí para todo mundo saber, eu vou explicar lá no grupo. Depois a gente vai ter a parte do trauma crânioencefálico. No outro dia, dia 29, a gente vai estudar as vítimas, né, de convulsão e de epilepsia. No dia 30, a gente vê assistência de enfermagem ao grande queimado, paciente com queimadura, né? No dia 1º de julho, a gente vai ter assistência de enfermagem a hemorragias. Dia 2, a gente tem assistência de enfermagem ao paciente com intoxicação exógena. No dia 5, assistência de enfermagem ao paciente em urgência e emergência, né? Vítima de acidente com animais peçonhentos. Matéria é um assunto bem legal esse. Principalmente aqui para a Amazônia, né? Tem mato, tem bicho assim. No dia 6, a gente vai estudar um pouco de emergência hipertensiva e emergência diabética. E aí, dia 7, como eu falei para vocês, né? A gente tem aula do laboratório para a turma 37. E no outro dia, a gente tem aula prática para a turma 38. E aí, nesse dia aqui, dia 8, né? Que é a aula prática da turma 38, vocês estão liberados, estão livres, né? É um dia antes da prova, que a prova é no dia 9. E aí vocês têm essa vantagem, né? Que a aula de vocês vai ser primeiro, então vocês ganham um dia aí para estar fazendo a revisão para a prova. E aí no penúltimo dia, dia 12 de julho, tem a correção de provas. Vou fazer do mesmo jeito, tá? Da matéria passada, vou corrigir, já vou enviar a nota para vocês no PV. Assim que eu tiver com ela em mãos,
Aí eu falo lá no grupo e vocês falam comigo, aquele mesmo processo. E no outro dia eu vou estar entregando a nota na secretaria, tá bom, pessoal? Então esse aqui é o nosso cronograma para essa disciplina. Disciplina grande, né? Maior do que a urgência emergente, maior do que a da UTI. Mas estou aqui para somar e fazer com que o conhecimento de vocês aumente nessa área, tá bom? Tem aqui alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Então vamos lá, para a introdução à urgência e emergência, tá bom? Uma aula tranquila, a parte mesmo teórica de urgência e emergência. Então vamos lá. Essa é a nossa introdução à urgência e emergência, pessoal. O que é isso, urgência e emergência? A urgência e emergência tem conceitos distintos, né? Tem conceitos diferentes, embora sejam palavras parecidas, né? Muita gente acaba confundindo aí o conceito de urgência e emergência, mas elas têm aí umas definições diferentes. São um pouco parecidas, mas algumas coisas são diferentes, tá bom? Então, emergência, urgência ou urgência e emergência tem esses conceitos distintos que definem o tipo de tratamento que um paciente recém-chegado à instituição hospitalar vai receberá, né? Então, o que é emergência? As emergências dizem respeito a situações mais graves que urgências, sendo considerada uma emergência condições que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. A emergência exige um tratamento direto por conta do risco iminente de morte ou lesão permanente, como as fraturas expostas, paradas cardiorrespiratórias e hemorragias graves. Então, pessoal, resumindo, a emergência é tudo aquilo que se apresenta de forma que vai tirar de forma instantânea a vida da vítima, tá bom? Toda situação ali de perigo em que a vida da vítima está em jogo, né? Pode ser tirada de forma ali rápida, é uma emergência. A urgência, pessoal. A urgência é uma ocorrência imprevista com ou sem risco potencial à vida, ou seja, né, ela pode trazer aí esse risco de morte ou não, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Ou seja, tanto na emergência quanto na urgência, a vítima vai precisar de assistência médica imediata, tá bom? Mas aí a gente vê uma diferença aqui na urgência. Apesar de demandar uma pronta avaliação médica por seu risco potencial, a urgência não necessariamente precisa de uma intervenção instantânea, tá bom? Como é o caso de fraturas não expostas, as cólicas renais, aumento de pressão arterial, entre outras. Então, por exemplo, né, um paciente chega ali no atendimento e ele está, por exemplo, aí com a cólica renal. É uma dor insuportável, né? Quem já teve sabe como é, mas é uma das piores dores que existe. E aí ele tá pronto para ser atendido. Só que de repente chega um paciente em parada cardiorrespiratória. O paciente que vai ser atendido nesse caso, em primeiro lugar, vai ser o da parada cardiorrespiratória, porque ele tem chances maiores de morrer, entendeu? Então, o paciente com a parada respiratória, ele é considerado uma vítima de emergência, da cólica renal, uma vítima de urgência. Então a diferença é basicamente isso daí, tá, pessoal? A questão do risco de morte, né? Se o risco ali é iminente, né? A pessoa vai morrer, ele é atendido ali em primeiro lugar, porque é uma emergência. Ambas as definições pressupõem atendimento médico rápido e proporcional à sua gravidade, né? Não é porque também é uma urgência
que o paciente, né, vai ficar ali no canto, não vai ser atendido, não. Ele vai ser atendido conforme, né, a gravidade do caso dele. Se chega alguém mais grave, esse paciente passa na frente dele, tá bom? E você vê ali que é um paciente que aguenta mais um pouco, que não vai morrer de imediato por causa daquilo que ele está apresentando, ele vai aguardar um pouquinho e a gente vai até inclusive ter uma aula sobre isso, sobre essa questão do tempo, né, de aguardo de cada caso, mas isso é mais para frente. Entende-se por serviços hospitalares de urgência e emergência os denominados prontos-socorros hospitalares, pronto atendimento hospitalares, emergências hospitalares, emergências de especialidade ou quaisquer outras denominações. Serviços hospitalares de urgência e emergência, públicos e privados, civis e militares, em todos os campos de especialidade. Então, aí, né, são as apresentações do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência. Opa. O atendimento de urgência e emergência deve ocorrer em todas as unidades de atendimento, da mais simples à mais complexa, formando uma rede articulada e integrada. A gente tem as referências pré-estabelecidas, né, como o SAMU, Centro de Regulação, então tá tudo interligado, tá bom, pessoal? Isso aqui fica tudo interligado. Então, da mais simples à mais complexa, o atendimento de urgência e emergência, né, vai estar formando essa rede articulada e integrada para atender da melhor forma o paciente. E aqui a gente tem a definição do pronto-socorro, né? Essa aqui é a imagem do nosso, né, o HERB, Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Ele deve possuir estrutura para atendimento adequado das situações de urgência e emergência 24 horas por dia. É aquilo que a gente sabe, né? Pronto-socorro funciona 24 horas por dia, atendendo a esses casos de urgência e emergência. Os pronto-socorros públicos e privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência e emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local. Essa aqui é a estrutura mínima, né? O mínimo básico necessário para se ter dentro de uma urgência e emergência. Sem isso aqui, a urgência e a emergência não funciona, tá bom, pessoal? Então vocês vão encontrar, já estão familiarizados, acredito eu, né? Radiologia, laboratório, a gente tem os equipamentos, né, para urgência e emergência, os leitos, acesso a transporte adequado, como eu falei, né, no outro slide, a ligação com a rede hospitalar por intermédio do SAMU e a central de regulação. E aqui a gente tem um pronto atendimento, tá bom? Pronto atendimento não é um hospital de urgência e emergência. Esse aqui é uma UPA, né? Essa aqui é a do Vale do Juruá. São estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e as unidades de urgências hospitalares, onde, em conjunto com estas, com as unidades hospitalares, né, compõem uma rede organizada de atenção às urgências, tá bom, pessoal? Então aí a UPA ela fica no intermediário, né? Ela fica entre a unidade básica de saúde, né, o postinho de saúde e entre o pronto-socorro, né, ali nessa atenção intermediária ao paciente. Então, as unidades de pronto atendimento e o conjunto de serviços de urgência 24 horas não hospitalares devem prestar atendimento qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos de natureza clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo em todos os casos a necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade. Então, né, o paciente vai ali com alguma crise, né, e aí, dependendo do caso, aquela crise vai ser resolvida ali na UPA, né, na unidade de pronto atendimento, e se o caso evoluir, agravar, ele é encaminhado então aí para por exemplo, pronto-socorro, né, que é um hospital de maior complexidade.
Essas unidades devem contar, com a equipe de saúde composta por médico e enfermeiro, né, nas 24 horas para atendimento. O serviço de urgência e emergência precisa ter à disposição serviços de apoio como farmácia, almoxarifado, nutrição, serviço de internação, centro cirúrgico, unidade de internação, UTI, como a gente já viu, né? Diagnóstico e imagem, laboratório, lavanderia, roupa, higiene e manutenção. O reconhecimento dos sintomas, né, sinais e sintomas de gravidade em um paciente de forma precoce é um fator decisivo para a sobrevida e o bom prognóstico do caso, tá bom, pessoal? Então, aí esse reconhecimento do que o paciente está apresentando já vai ser aquele norte, né? Já vai guiar o profissional para tentar avaliar e fazer os procedimentos necessários que aquele paciente está precisando. Então, o reconhecimento é a base aí desse atendimento. E aí a gente tem o paciente adulto, né? O paciente adulto ele é capaz de se expressar sobre os sintomas na urgência e emergência e pode perceber a maioria dos sinais dos eventos agudos. Na condição de debilidade acentuada, o cuidador deve estar atento às mudanças ocorridas para informar os profissionais de saúde e assim contribuir para o atendimento adequado, né? A pessoa que está cuidando, o familiar, alguém, vai observar o que está acontecendo, porque nem sempre o paciente vai estar consciente ou vai saber explicar da melhor forma o que está sentindo, mas ali a pessoa que está com ele, né, acompanhante, familiar, vai estar ajudando a equipe médica com isso também, né, está informando outras coisas que o paciente não consegue informar sozinho. Os principais eventos agudos nos pacientes são as dores torácicas, as dores abdominais e os sintomas neurológicos, né? São as principais entradas aí na urgência e emergência. Dores torácicas, abdominais e sintomas neurológicos. Por outro lado, o fato de o paciente relatar que algo está mal ou diferente deve ser avaliado cuidadosamente, pois muitas vezes ele não sabe explicar o que está acontecendo, foi o que eu falei agora há pouco, né? Os idosos, bem como os pacientes com doenças crônicas, devem ser avaliados com mais cautela. A anamnese e o exame clínico pormenorizados, né, detalhados, são fundamentais para auxiliar o raciocínio clínico e concluir o diagnóstico. Então, aí é um conjunto, né, de procedimentos que a gente vai estar realizando para estar ajudando aí com esse diagnóstico. Aqui a gente tem o paciente pediátrico, né? As situações de urgência e emergência na faixa etária pediátrica são de etiologias diversas, ou seja, são de causas diversas, tá, pessoal? O reconhecimento pode ser difícil, porque muitas vezes a criança não sabe manifestar ou descrever os sintomas. É fundamental valorizar os sinais e sintomas obtidos durante a anamnese e o exame físico sumário, ou seja, o exame físico rápido, né? Então, a criança aí é um pouquinho mais complicado, né? Que ela não vai saber se expressar da melhor forma possível. E a gente vai tentar ajudar, né, aí nessa anamnese e no exame físico, né? Aí que eu deixei para vocês mais a título de informação, né? Questão aí das características desse paciente pediátrico quando ele entra na urgência e emergência, né? Vai estar com muita coisa alterada, né? Começando aí pela frequência respiratória, ele vai estar com esforço respiratório, né? A gente vai palpar o pulso pode estar muito fino, rápido, muito cheio, ausente. Ele vai ter a perfusão capilar acima de 2 segundos. Ele vai apresentar várias alterações, tá bom, pessoal? Alteração aqui na frequência cardíaca, na cor, né? Ele pode apresentar uma cianose, uma palidez, uma hipóxia. Então, eu deixei tudo bem explicadinho aqui para vocês e vocês dão uma olhada mais com calma, tá bom? Depois que a PA dele, alteração da consciência, diminuição do débito urinário, tudo isso são alterações que podem estar fazendo com que a criança, né, o paciente pediátrico, esteja dando entrada aí na urgência e emergência. Aqui a gente tem
As drogas, né, pessoal, utilizadas aí em urgência e emergência, eu coloquei só o nome, mas aí eu vou estar deixando o material para vocês, eu vou enviar no grupo, tá bom? Com todas as especificações, né, o uso, a via de administração, é um material bem legal que eu consegui, tá bom? Eu vou estar deixando para vocês, vai ajudar bastante, não só na urgência e emergência, mas acredito que para tudo, porque é um material bem explicado e bem assim simples de entender. Então eu vou estar enviando para vocês lá no grupo e a gente vai estar dando uma olhadinha agora em algumas drogas, tá bom? Nas principais. Vou mostrar para vocês aqui. A gente começa com a adrenalina, tá bom, pessoal? Que é a famosa epinefrina ali. Ela vai estar sendo utilizada ali no, por exemplo, na parada cardíaca, né? Vai estar sendo administrada. Ela serve para asma brônquica, choque anafilático, parada cardíaca, tá bom? Então, nesses casos aí, o médico vai estar administrando a epinefrina, que é a adrenalina, tá bom? Adrenalina, a gente tem no nosso corpo, né? É um hormônio, aquele hormônio da fuga. Quando você está em uma situação de perigo, o corpo libera adrenalina para você ter uma reação, né? A reação de alguns, por exemplo, é correr, a reação de outros é ficar paralisado, mas tudo isso é feito da adrenalina. E aí o ser humano, né, com o avanço da tecnologia, conseguiu transformar essa adrenalina na epinefrina, né? Só muda o nome, mas é a mesma coisa, que vai estar ajudando aí nesses casos de asma brônquica, o choque anafilático, parada cardíaca, né? Que são casos graves e o médico vai estar administrando aí para salvar a vida desse paciente. Esse slide aqui está bem explicadinho, mas eu vou só falar o medicamento, o que que é, para que serve, tá bom? Mas eu vou estar enviando para vocês. Não é esse material aqui que eu vou enviar para vocês, o explicadinho que eu falei, mas eu vou estar enviando esse também, vou enviar os dois, que esse aqui também tá bem legal. Aqui a gente tem o brometo de pratrópio. Ele é um broncodilatador, ele se apresenta na forma inalatória, né? Ele serve, tá, pessoal, para questões de broncoespasmo associado à bronquite crônica. Serve também para DPOC, enfisema pulmonar, rinite alérgica, a rinite não alérgica também, resfriado comum. Ou seja, toda essa questão pulmonar, né, vai estar sendo tratada aí com brometo de pratrópio. Acredito que algumas coisas vocês já viram, né, desde o começo dos estágios, não são nomes estranhos. A gente tem o captopril também, tá bom? A gente vai encontrar aí na urgência e emergência, é um antihipertensivo. Funciona como vasodilatador na insuficiência congestiva crônica, né? Ele serve aí para pressão arterial, para hipertensão arterial, desculpa. A gente vai encontrar a hidralazina também, né? É um antihipertensivo, também a mesma coisa, né? Vasodilatador na insuficiência congestiva, insuficiência cardíaca congestiva. Também é utilizado aí na pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, tá bom? A gente tem a clorpromazina, é um antipsicótico, tá, pessoal? Vai estar sendo utilizado aí nessa questão da psicose e esquizofrenia. Pacientes com psicose e que sofrem de esquizofrenia vão estar sendo administrado aí esse medicamento, esse fármaco nele, tá bom? Dexametasona, né? Que é um anti-inflamatório esteroide, ele serve como um antialérgico. Enfim, essa questão toda de alergia é aplicado o dexametasona. E se apresenta de várias formas, inclusive na forma tópica, né? Aquela pomada que você passa na pele. Serve para choque, né? O paciente está em estado de choque. Serve também para questão de edema cerebral e reação alérgica, né? A questão do edema cerebral ali que o cérebro está inchado, né? E aí esse fármaco, esse medicamento vai estar ajudando nesse desinchaço, né? Aí do cérebro.
Esse choque que a senhora fala é o choque anafilático? Isso, que provém da reação alérgica também, né? Ficou redundante, na verdade, aqui. Choque e depois reação alérgica. Mas é choque por reação alérgica mesmo. A gente tem também o diazepam, né? Um tranquilizante, ele é ansiolítico. Serve aí para ansiedade, crise convulsiva. Pessoas que têm epilepsia também vão estar vão usar, né? Vai estar sendo administrado nelas. Serve para sedação antes de exames ou procedimentos médicos, tá bom? A gente tem o diclofenaco sódio, o famoso diclofenaco de sódio. Ele é um anti-inflamatório, tá, pessoal? Serve também como antirreumático, analgésico, enfim, várias coisas. Vai estar servindo aí para artrite reumatoide, crise aguda de gota, ele serve para dor também, seja essa dor leve ou moderada. Vai estar servindo para inflamação em odontologia, enxaqueca, inflamação pós-operatória dolorosa, serve para artrose, reumatismo não articular e síndrome dolorosa da coluna vertebral. Então, toda essa questão aí de articulação, questão mais óssea, né? A gente vai estar administrando diclofenaco de sódio. Dipirona, todo mundo conhece, né? Analgésico antitérmico, serve para dor e febre. A gente vai ter a escopolamina, tá, pessoal? É um antiespasmódico, anticolinérgico, serve para cólica. Ela é mais utilizada para cólica, né? Mas aí o médico vai estar vendo se esse paciente tiver uma úlcera no estômago, uma úlcera do adenal, vai estar sendo administrado também, tá bom? Butyprometo de escopolamina. Aqui ficou só a escopolamina, mas ele tem um butyprometo também, mas já serve essa apresentação também. A gente tem a fenitoína, tá bom, na urgência e emergência, que é um anticonvulsionante, antiepiléptico e antinevrálgico. A convulsão, ele serve para convulsão, né? Pacientes que entram ali em estado de convulsão, apresentando epilepsia também, esse estado epiléptico, nevralgia do trigêmeo. Isso aqui vocês não precisam aprofundar não, tá bom? Fenobarbital, que é um anticonvulsionante, sedativo epiléptico. Tem muitos medicamentos que têm a mesma função, né? Vocês perceberam que tem alguns bem parecidos. E aí o médico vai estar escolhendo o que é melhor para o paciente em cada caso. Vai servir para convulsão febril em crianças, né? Isso aqui já é mais utilizado em criança. Também vai ser utilizado na epilepsia, hiperbilirrubinemia do recém-nascido, né? Aquele paciente que está apresentando uma hiperbilirrubina acentuada. A gente tem o fenoterol, que é o famoso Berotec, tá bom? É administrado através da via oral e inalatória. É um broncodilatador, tá bom, pessoal? Então, ali na hora da nebulização, a gente vai estar utilizando ele. Serve para o tratamento do broncoespasmo associado com asma, tá bom? Ele também vai servir de tratamento e profilaxia de broncoespasmo associado com bronquite crônica, né? Também serve para efizema pulmonar e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tem um galo cantando aqui. Furosemida, pessoal. Furosemida também aí, né? Entrei naquela questão de hipertensão arterial. Ele é um diurético e antihipertensivo. Vai estar sendo utilizado nos casos de edemas, né? Como, por exemplo, na insuficiência deu branco agora. É muito nome. É uma insuficiência do coração, eu falei o nome da agora, mas acabei esquecendo, né? Insuficiência cardíaca congestiva. Cirrose do fígado, doença renal. Tudo isso pode estar causando alguns edemas, né, nos órgãos e a gente vai estar utilizando furosemida. Serve também como diurético para hipertensão arterial, né? O tratamento adjunto com outros antihipertensivos. A gente tem a glicose, né? É um agente calórico. É um repositor de líquido. E suplementação calórica, tá, pessoal? A gente tem o haloperidol,
que é um antipsicótico, né? Ele serve aí para os controles de tics. O paciente entra surtando, ele é administrado, né? O haloperidol. Serve também para distúrbio de comportamento não psicótico e psicose, né? Enfim, toda essa questão aí psicológica, psiquiátrica, vai estar sendo administrado o haloperidol. A gente tem a hidrocortisona, né? Cortisol, que ele é um anti-inflamatório, um imunossupressor. Serve para asma brônquica, ele serve aí para edema, né? Anjo neurótico, essa questão aí do coração. Serve para inflamação grave, tá, pessoal? Serve para o pênfigo e reação alérgica grave. Esse pênfigo aqui, pessoal, é uma doença que geralmente se apresenta na pele, mas ela pode atingir as mucosas, tá bom? O que acontece aqui no pênfigo? Sabe quando a gente tem uma queimadura de, por exemplo, não sei, tá fritando alguma coisa e pinga o óleo, né, na pele, aí sobe aquela bolha de água? Pois é, o pênfigo é isso. Ele não é causado por queimadura, né, uma doença aí de uma outra causa, mas aí ele fica exatamente daquela forma, como se a pessoa tivesse pegado uma queimadura e surgem várias bolhas na pele dela. E aí pode estar se apresentando, né, também na boca, nos olhos, enfim, várias partes orais aí do paciente, tá bom? É bem feio o pênfigo. São várias bolhas. A gente tem o isosorbida, tá bom? Que é um antianginoso, né? Serve aí para essa questão de dores no peito, né? Tanto na crise aguda quanto na prevenção. Paciente que sofre de angina no peito, angina do peito, tanto aguda quanto crônica, tá bom? Que são as dores no peito. Vai estar sendo utilizado aí esse isosorbida. Manitol, que é um diurético, vai servir também para edema cerebral, hipertensão intraocular, tá bom? Tem paciente que entra aí com essa crise de hipertensão intraocular, hipertensão intracraniana e insuficiência renal aguda, aquilo que a gente estudou lá na matéria de UTI, tá bom? Vai estar sendo administrado aí esse diurético, manitol. Opa, passei. A gente tem aí a metoclopramida, que é um antiemético e estimulante gastrointestinal. O antiemético é aquele remédio para vômito, né, pessoal? O enjoo serve para esse tipo de coisa, né? O famoso Plasil. Serve para náusea, vômito, refluxo gastroesofágico. Paracetamol, o famoso paracetamol, todo mundo sabe o que é, né? Analgésico, antitérmico. A gente vai ter também na urgência e emergência. A gente tem a prometazina, tá, pessoal? Que também é um antiemético, assim como o Plasil. Ele é um antivertiginoso e também ele é um antialérgico, tá? Ele vai servir nesse tratamento de rinite alérgica, conjuntivite alérgica, urticária, mas nessas questões aí alérgica, de rinite, os ites da vida, tá bom? As reações anafiláticas, né? E a questão do paciente está evoluindo para um choque anafilático vai ser tratado também aqui com prometazina. Serve como profilaxia e tratamento de enjoo ou vertigem em viagem, náusea ou vômito, né? O paciente pode estar apresentando náusea ou vômito aí na anestesia e durante a cirurgia. Está sendo administrado esse medicamento. E aqui a gente finaliza com a solução de Ringer lactato, que vocês também já devem ter visto, tá bom, pessoal? É uma solução injetável, límpida e estéril, que vai estar servindo para reidratação e restabelecimento do líquido hidroeletrolítico do paciente, tá bom? Quando aí existe uma perda de líquido e de íons de cloreto de sódio, potássio, cálcio, vai estar servindo também na profilaxia e tratamento da acidose metabólica, tá bom, pessoal? Então a gente finaliza aqui, essa foi a nossa primeira aula, tá bom? Vou estar explicando sobre o trabalho lá no grupo daqui a pouco. Vou estar enviando a aula e o material também para vocês. E a gente se encontra na sexta-feira, porque amanhã eu não venho, vou só deixar a aula gravada, tá bom? E como eu falei, repito, vocês podem estar entrando em contato comigo se tiver alguma dúvida na aula de amanhã, tá bom? No mais é isso, pessoal. Guardo vocês sexta-feira. Tchau!